Bem-vindo à aula de hoje. Nós hoje vamos falar de um assunto muito recorrente, que é o treinamento de redes, o atendimento básico, que é o que você precisa fazer para detectar onde está o problema do cliente, tá? Então a gente não vai entrar muito a fundo nas tecnologias ou em protocolos. Nós vamos te dar o direcionamento, um checklist do que você precisa fazer para identificar o problema no cliente. Beleza? Então bora para a aula. Pessoal, aqui nós temos uma topologia bem simplificada de como funciona a conexão de um cliente até a internet, tá? Numa operadora de internet. Primeira coisa que precisa ser estabelecido é a comunicação entre a ONU e a OLT, tá? Eles têm, normalmente, o protocolo GPON, tem o GEPON e o GPON, normalmente é usado o GPON, ele tem um protocolo próprio, né? Então a ONU e a OLT conversam entre si por esse protocolo. Então a primeira coisa que precisa acontecer é estabelecer a ONU e a OLT. Assim que ela sobe, aí vocês fazem as configurações na ONU, nós partimos para o próximo passo, que é a comunicação entre o roteador do cliente e o concentrador. Aqui a gente vai dar um exemplo de PPoE, mas pode ser DHCP também. O roteador do cliente vai estar conectado na ONU, e essa ONU e OLT, ela é como se fosse um switch até o concentrador do cliente, da operadora. Então o cliente ele vai pedir uma requisição de PPoE até esse concentrador, e esse concentrador vai autorizar ou não. Tá? Então a comunicação do roteador até o concentrador, ela depende da ONU e da OLT. Tá? E depois disso, o cliente vai ter acesso à internet, que ele vai passar pela rede da operadora e vai chegar na internet. Isso de forma bem simplificada. Vamos partir agora da ideia que o cliente está sem navegação. Quais são os passos que a gente deve seguir para verificar aonde está o problema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a ONU e a OLT. Normalmente, dentro da web, da OLT, ou então do programa que faz essa gerência da OLT, você consegue verificar se o ONU do cliente está online ou não está online. Tá? Você pode verificar também se o sinal está bom, se o sinal está ruim, e principalmente se teve alguma queda, normalmente ela fala o motivo da queda, tá? Às vezes ela fala que foi por energia, às vezes ela fala que é por perda de sinal. Então sempre que tem perda de sinal, sempre não, né? A maioria das vezes é fibra com problema, porque as ONUs, na maioria das ONUs que não são falsificadas, ela tem um capacitor que ela fala quando é problema de energia, então ela manda o sinal antes da energia acabar. Então você sabe diferenciar quando é problema de energia, quando é problema de perda de sinal. Tá? Então sempre verificar primeiro na OLT se a ONU está ok ou não, se ela caiu e voltou ou se ela ficou online o tempo todo. Porque se ela ficou online o tempo todo, a gente passa para a próxima etapa, que é o roteador até a rede da operadora. O que significa isso? O roteador do cliente, quando o ONU está ok e o OLT também está ok, ele precisa logar no concentrador. Para ele logar nesse concentrador, ele precisa estar corretamente configurado. Se ele estiver corretamente configurado, ele tem que logar no concentrador. Se isso não acontece, o problema normalmente é na operadora, porque o cliente está bloqueado, ou o login dele não está passando, ou o MAC do roteador dele está bloqueado, alguma coisa do tipo. Então é sempre bom verificar na gerência da operadora, no sistema, se esse cliente está com algum problema lá, se o login dele está chegando no concentrador. Vamos dizer que não esteja chegando no concentrador. Aí o problema provavelmente está no roteador. A configuração do roteador, o PPoE ou o DHCP, pode estar com configurações erradas. O cliente resetou o roteador. Então, se o cliente resetou o roteador, ele não vai conseguir fazer essa descagem do PPoE, tá? Mesmo o ONU ou o OLT estando tudo certo. Então, normalmente, é bom você ter um acesso web ao roteador para conseguir verificar essas coisas. Se já perdeu o acesso web e a ONU está ok, provavelmente alguma coisa no roteador não está. Pode até ser caso do roteador com problema também, tá? Às vezes um reiniciar e um roteador já resolve isso. Agora a gente passa para o caso que você já verificou que o roteador do cliente está ok, a ONU está ok, e o cliente está logado, mas ele não está funcionando. Então o problema não é físico, provavelmente. O que a gente vai partir? Vai enviar um técnico na casa do cliente ou pedir para o cliente fazer um teste, que é pedir para ele ligar o roteador no cabo, o computador dele no cabo, tá? Sempre no cabo, porque o Wi-Fi gera vários tipos de problemas, então ele pode mascarar problemas. E pedir para ele fazer
um ping, tá? Vai pedir para ele fazer um ping até a internet. Esse ping vai sair ou não? Aí nós temos duas possibilidades. Se o ping sair, quer dizer que a internet dele está funcionando. A gente pede para ele pingar, exemplo, 8.8.8.8, que é o Google. Se o ping não sai, quer dizer que tem algum problema entre o cliente e a operadora, correto? E aí a gente vai fazer o outro teste, tá? Que é o Tracert. O que o Tracert faz? O Tracert, ele é como se fosse o ping, mas ele faz para cada salto, ou seja, o computador do cliente vai saltar para o roteador 1, depois ele vai saltar para o concentrador, depois para qualquer outro roteador que esteja dentro da operadora e depois para a internet. Ele vai te mostrar todos esses saltos. E aí você vai conseguir verificar onde está o problema. O primeiro salto, ele é do roteador, do notebook até o roteador. Então, nesse primeiro salto, você já verifica se a comunicação entre o roteador e o computador do cliente. Caso esse salto dê ok, qual que é o próximo salto? O concentrador. E aí você vai verificar, tem algum problema entre o roteador, o computador e o concentrador? Caso esse salto dê ok, quer dizer que está tudo ok, né? Ele está chegando até o concentrador. Agora, se não der ok, quer dizer que tem algum problema entre o roteador do cliente e o concentrador. A gente já tinha verificado a OLNU e a OLT. Então, está entre a OLT e o concentrador, provavelmente, tá? E aí, se isso tudo estiver ok, nós temos o próximo salto, que é algum roteador da operadora, depois do concentrador. Tá? Se esse salto der algum problema, a gente já sabe onde está o problema. Se não der problema, ele vai sair para a internet. E aí, o problema vai estar depois da internet, vai te mostrar onde está. Agora, se tudo isso der ok, o que a gente pode fazer? Qual que deve ser o problema? Deve ser DNS. O que é DNS? Ele não está aqui no desenho, ele está como rede da operadora no desenho. O DNS nada mais é do que resolução de nome para a internet. Que a internet, ela só conhece números. Que nem o DNS do Google, que a gente falou que é o 8.8.8.8, ela só conhece isso. Então, quando você digita lá google.com.br, a internet não sabe o que é isso. Ela precisa de um DNS para resolver esse nome. Então, esse DNS pode não estar funcionando. E para você ter certeza que esse DNS está funcionando ou não, você pode dar um tracert ou um ping. Em vez de usar o IP, você usa o nome do site. E aí ele vai te dar escrito que esse site não foi possível resolver o nome. E isso é problema de DNS, ou seja, a internet toda do cliente está funcionando, mas ela não está resolvendo o nome. Muitas das vezes, cliente com vírus, trojan, qualquer coisa do tipo, esse vírus ele consegue acessar o roteador do cliente e mudar o DNS do roteador ou da máquina do cliente. Então isso gera um problema para a navegação do cliente, mesmo toda a sua conexão estando ok. Então é sempre bom verificar todos esses passos para a gente ter certeza do que está acontecendo na operadora. Né? Na operadora não, desculpa, na rede do cliente. Então sempre verifica todos esses passos, verifica o NU, verifica o roteador do cliente, verifica o DNS, verifica o tracert. E aí, se você não conseguir resolver dessa maneira, você manda para um suporte nível 2 ou nível 3 resolver. Mas normalmente esses passos você consegue resolver. A aula de hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem também colocar no comentário algo que vocês queiram que eu mostre na próxima aula, eu vou olhar e posso produzir o conteúdo para vocês. De qualquer maneira, muito obrigado e até a próxima aula.